Olá, meu nome é Ciro Martins. Eu gostaria de apresentar para vocês nos próximos 15 minutos a evolução do conceito de síndrome metabólica, uma síndrome tão importante nos dias atuais. Eu sou professor adjunto de Medicina Interna da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Antes de falar da síndrome em si, eu gostaria de chamar a atenção sobre este cidadão aqui, Thomas Malthus, em cuja principal obra, o Ensaio sobre o Princípio da População, isso no final do século XVIII, ele previu, como economista, uma catástrofe para o futuro da humanidade. De que modo? Vejam, este gráfico ele representa a teoria do Malthus assim, de forma bem esquemática e objetiva. Ele demonstrou o seguinte: na ordenada nós vemos milhões de pessoas, números em milhões de pessoas, e aqui os anos vindouros. A curva vermelha representa o crescimento da população e a curva azul o crescimento da produção de alimentos. Observa-se ao longo dos anos, inicialmente, que há um excedente da produção de alimentos em relação à população. Mas como o crescimento da população é em progressão geométrica e de alimentos em progressão aritmética, obviamente, no futuro ocorre um cruzamento dessas curvas em que o efetivo populacional fica maior que a produção de alimentos, advindo, portanto, escassez de alimentos e fome. Entretanto, não foi bem isso que aconteceu. Se nós olharmos esse gráfico que está representando aqui a prevalência de obesidade, o percentual de obesidade, e aqui os anos desde a década de 60 até as décadas atuais, isso é só um corte ao longo de todos os anos para trás, e olharmos a curva de obesidade aqui dessa prevalência do percentual de obesos ao longo dos anos, nós percebemos que isso vem aumentando progressivamente. Principalmente neste ponto de corte aqui da década de 80 para os dias atuais. A tendência, inclusive, é que isso vai ficar bem pior. Aqui é uma projeção da prevalência de obesidade na próxima década, em que nós percebemos que, em 2035, a prevalência de obesidade em alguns países vai chegar a mais de 50%. Mas quando você olha a figura globalmente, percebe que essa prevalência aumenta em todas as regiões do planeta. E aí nós perguntamos, o que aconteceu nesse processo? Há várias explicações, uma delas, e importante, é esta aqui. Quando nós olhamos o gráfico, essa figura, melhor dizendo, nós temos a representação de 3 fases da civilização, digamos assim. Os caçadores-coletores, que eram os nômades, isso aqui na época paleolítico para trás. A revolução agrícola, que aconteceu aqui, interrompendo esse período de existência dos caçadores-coletores, onde a população se fixou na terra. E, finalmente, aí próximo do início do século XIX, final do século XVIII, a Revolução Industrial, com desenvolvimento de máquinas, grande oferta de alimentos. E aí a fome deixou de ser um problema em si, e a produção de alimentos ficou melhor, derrubando a teoria do Malthus. Quando nós observamos o que aconteceu nesse período, vamos partir aqui de uma figura, um quadro demonstrando como era a situação no Paleolítico, algo aí em torno de 50 a 12 mil anos atrás. A visão que nós temos aqui é dos caçadores-coletores. Então, nós tínhamos um intenso grau de atividade, coletores, caçadores, havia pesca, havia preparação de animais, e vamos notar que a aquisição de alimentos exigia esforço, ocorria armazenamento de calorias, e para períodos de escassez, em que a gente tinha mais dificuldade de encontrar animais, iam gastando estas reservas energéticas. Ou seja, se nós interpretarmos a seleção natural nesse processo, quem conseguia armazenar mais alimentos e quem tinha menor acúmulo desses alimentos ao longo do tempo, tendia a sobreviver. Aqueles que tinham reservas maiores, mas ao mesmo tempo gastavam essas reservas e ficavam com um corpo mais esbelto, ou seja, diminui a predação por outros animais. Se olharmos ao que acontece hoje, nos últimos 50 anos, como está representado nessa figura, uma coisa que já chama atenção é o porcionamento dessas refeições, digamos assim.
Ao longo do tempo, ocorreu um aumento enorme no tamanho das refeições, consequentemente em seu peso e em suas calorias. Associado a isso, a gente tem uma falta de atividade física, que é quase que universal, né? A virtual ausência de atividade física. Não há necessidade de esforço no dia a dia, há uma tendência ao sedentarismo, e isso associado com o excesso de calorias explica muito o que acontece com o acúmulo de calorias, principalmente com a tecnologia avançando nos últimos 40 anos. Aqui, por exemplo, é uma representação disso. Enquanto essa situação era bizarra, né, no início do século passado, em 1903 esse foi considerado o Big Joe, o homem mais pesado do mundo. Quando nós olhamos hoje para um policial americano em 2012, praticamente do mesmo tamanho do homem mais pesado do mundo, é uma coisa corriqueira, extremamente comum. Acontece que nem toda gordura ou distribuição de gordura é igual. Nós temos classicamente dois sítios de acúmulo de gordura, a gordura subcutânea e a gordura visceral. O local habitual de acúmulo de gordura para as reservas é a gordura subcutânea. É uma gordura mais mobilizável, mais visível, inclusive, e facilmente mobilizável numa situação de necessidade, sem comprometer outros órgãos, principalmente a questão dos órgãos internos. Já a gordura visceral, ela se acumula dentro e ao redor dos órgãos. Isso é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da síndrome metabólica. Vejam o que acontece aqui dentro da estrutura corporal. Esse excesso de energia pode se acumular quando o indivíduo tem um perfil cardiometabólico saudável, através da hiperplasia desses adipócitos, locais habituais de armazenamento, com secreção saudável dos hormônios do tecido adiposo, as adipocinas, de modo que os ácidos graxos livres eles ficam eles não se distribuem pelo órgão, não precisam ser, vamos dizer assim, extrapolados para outros órgãos. E realmente aqui nós vemos que os órgãos estão preservados, os órgãos internos. Já no tecido adiposo disfuncional, ele começa a ter uma proliferação maior, na verdade, no tamanho dessas células, e essas células acabam sofrendo um comprometimento da vascularização, ocorre isquemia desse tecido, ativa a atividade inflamatória, né, aumenta a atividade inflamatória, ocorre infiltração de macrófagos e ativação de mecanismos inflamatórios, levando à disfunção. E aí a secreção dessas adipocinas fica disfuncional e esse excesso de ácidos graxos livres acaba se acumulando nos órgãos, levando às alterações da síndrome. Aqui eu gostaria de chamar a atenção do seguinte: quando nós falamos de resistência à insulina, que está na base da questão da síndrome metabólica, como falada hoje, imaginamos como uma patologia. E, na verdade, é um mecanismo de defesa do organismo que sempre existiu. O exemplo aqui, uma infecção bacteriana, leva a alterações por conta da resistência à insulina apresentada pelos órgãos, a estas alterações metabólicas, que em última análise leva ao aumento da glicose circulante dos ácidos graxos livres. Isso serve como um combustível para a ativação imunológica para fazer a defesa frente à infecção bacteriana, ou seja, uma realocação de nutrientes, um processo fisiológico por necessidade orgânica. A mesma coisa pode ser demonstrada aqui nessa figura, mostrando o seguinte: a própria resistência à insulina, desencadeada pelo estresse, seja ele qual for, leva a esta mobilização de energia, e os órgãos, como o cérebro, que são insulino independentes, eles acabam sendo priorizados para poder montar uma atividade adequada a combater aquele estresse que foi desencadeado. O que acontece é que, ao longo do tempo, o excesso de alimentos, o excesso de calorias, esse armazenamento patológico que acaba acontecendo, essa infiltração dos órgãos, cria um ciclo vicioso. Ocorre a lipotoxicidade. As gorduras acumuladas levam a esta inflamação no tecido, como nós comentamos, uma deposição lipídica ectópica. E os órgãos ficam comprometidos, acentuando a resistência à insulina e desencadeando as alterações relacionadas à síndrome metabólica. Vejam que o conceito de síndrome metabólica não é uma coisa nova. Quando nós olhamos essa linha cronológica, nós percebemos que já em 1923, há mais de 100 anos,
já havia uma associação de hipertensão e hiperglicemia aguda sendo notada por pesquisadores, como foi o caso do Killian aqui, e isso continuou ao longo do tempo. Na década de 40, final da década de 40, o professor Wagner identificou a obesidade visceral como um fator importante. Ele foi responsável por aquela descrição clássica do formato corporal em forma de pera e maçã, com acumulação de gordura na parte inferior ou superior do corpo. Esse conceito foi evoluindo até que em 88 a Raven, né, num trabalho clássico, chamou de síndrome X, a síndrome de resistência à insulina, e aqui já veio a primeira ideia da resistência à insulina gerando o processo. Isso foi evoluindo e finalmente Raffer em 92 já chamou a síndrome metabólica de síndrome da resistência à insulina. Mais modernamente, né, esses critérios diagnósticos para a síndrome foram desenvolvidos, existem vários. Na verdade, um dos mais utilizados é esse, do NCEP-ATP3, do National Cholesterol Education Program. Ele é muito utilizado por ser simples, fácil de ser avaliado e fácil de ser classificado, ou seja, são 5 itens. Esses itens são analisados nesses pontos de corte. Se o indivíduo tiver 3 ou mais desses itens, ele é considerado como portador da síndrome metabólica. Agora, o que é importante de mudança de conceito mais recente? A American Heart Association, nessa publicação na Circulation, ela chamou a atenção para o papel do rim nesse processo. Quando nós observamos aqui essa escadinha de risco, ou seja, o risco aumentando à medida que sobe a escada, nós vemos aqui que os vários estágios estão sendo descritos e aqui já entra a doença renal crônica como um fator que começa lentamente e vai se agravando, criando um ciclo vicioso. Piora a parte metabólica, que por sua vez leva a piora da função renal, e o inverso também. A própria função renal deteriorada acentua os problemas da síndrome metabólica. Até que chega no estágio mais avançado, onde nós temos adiposidade excessiva, disfuncional, fatores de risco e doença cardiovascular clínica. Ano passado, houve uma publicação, não só essa, mas várias publicações, principalmente 2 autores publicaram aí chamando a atenção para o papel do fígado na síndrome metabólica. Isso foi importante, essa publicação inclusive é de um autor nacional, o professor Godoy Matos, que deu até um nome pela incorporação do fígado nesse contexto de Cardio-Renal Diabetes Liver Metabolic Syndrome, ele chamou de CARDIAL-MS. E o que acontece aqui é basicamente isso. Ele fez uma classificação de 1 até 4, em que você tem a entrada já no estágio 2 das alterações relacionadas à esteatose hepática, que já foi chamada, né, de esteatose não alcoólica. Hoje esse termo não é mais utilizado. Chama-se doença metabólica esteatótica associada, né, ao distúrbio metabólico. E aqui você já vê a entrada nos estágios progressivos de comprometimento, seguindo uma piora do quadro, até chegar na doença cardiorrenal hepática metabólica avançada, que seria o estágio 4, chamado por ele. Então, quando nós olhamos aqui essa evolução do conceito de síndrome metabólica, nós saímos lá de trás do conceito designado de síndrome X pelo Raven, passando pelas classificações da síndrome cardiometabólica. A síndrome cardiorrenal, inclusive aqui entre 2022 e 2023, quando a American Heart incorporou o rim no desenvolvimento da síndrome cardiometabólica. E, finalmente, o fígado foi incluído a partir de 2024, trazendo esse novo conceito, uma estrutura expandida, né, que foi proposta, onde a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica é reconhecida como associada ao desenvolvimento e progressão da síndrome. Isso aqui foi só para representar para vocês o que se espera da evolução, a evolução dos hominídeos. Nós estamos chegando nesse estágio aqui, de modo que seria interessante até mostrar isso aqui para vocês. Seria interessante mostrar isso aqui para vocês. Vejam este quadro publicado em 1887 por esse artista russo, onde ele faz uma representação pictórica dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Este terceiro cavaleiro é a fome, e aqui está representada segurando uma balança, representando os alimentos. E a gente vê que sempre foi essa a preocupação da humanidade, tanto que foi colocado como um dos cavaleiros do Apocalipse. Entretanto, no dia de hoje é isso que nós vemos.
né? Acho que nós estamos chegando na situação de ter um quinto cavaleiro do Apocalipse por causa da síndrome cardiorrenal hepatometabólica. Muito obrigado.